Com licença, senhoras e senhores, quem vos fala é o aluno Torres do terceiro ano. E agora eu, juntamente com meu colega de equipe, aluno Pedro Henrique, e mais dois membros, iremos apresentar o nosso trabalho de língua portuguesa, de língua inglesa e de técnica de redação. E estamos aqui com nossos entrevistados, sendo eles o Eduardo e a Larissa. Deem oi, por favor. Oi. Oi. Então, vamos lá. Começando com as perguntas, né? A primeira pergunta vai para a Larissa. Como que foi o seu primeiro contato com o alemão? Foi difícil, mas aos poucos eu fui me acostumando. Mas eu comecei quando era pequena na família e depois eu aprendi na escola. Show. Tá, e a segunda pergunta seria a seguinte. Considerando que o alemão é uma língua germânica, evidentemente nota-se algumas diferenças, mas de algumas palavras há uma certa semelhança, são os cognatos. Eu queria saber se tu consegue me citar algum, ou se há alguma semelhança. O quê? É alguma palavra que seja parecida tanto no alemão quanto na língua portuguesa. Não me vem nada agora. Não, Renan. Chocolate. Nada? Ok. Não, Não, Show. tem a palavra chocolate, que é chocolate em alemão. Interessante. Tem também as palavras que a gente usa do alemão também, né? Tipo, algumas palavras que já tem do alemão que a gente usa. Tipo, o chopp, não é? Ah, sim. É, O Oktoberfest também, que acontece no, na Alemanha, que a gente também tem aqui em Blumenau. Oktober é o Tipo, mês. ok, Bem, agora eu vou fazer uma pergunta. Pra você, Dado. Então, quando você era criança, você aprendeu o alemão desde pequeno, correto? Sim. Quando você era criança, você tinha algum sotaque? Ou alguma coisa assim? Eu só falava alemão. Só falava alemão? É. E, tipo, na escola, assim, era só alemão também? Não, quando eu comecei a ir para a escola, eu entendia o português e falava o português, mas tudo que a professora falava, eu traduzia para mim, na minha cabeça, em alemão para entender melhor. E Poxa, assim depois eu fui acostumando ao português, né? que legal, eu não sabia disso. Mas, tipo assim, quando você começou a falar português, você tinha um sotaque que nem a Ah, gente tem eu, que a gente pode perceber? eu não perdi ele até hoje? Entendi. Tinha, sim. E, e quando você tinha, tipo, esse sotaque, você sentia vergonha quando você era pequeno, ou alguma coisa assim? Sim, tinha. Sentia? Com certeza. Mas, tipo, Tinha nunca se vergonha. sentiu prejudicado por causa disso? Não, Não? prejudicado não, mas bullying era normal. Ah, entendo. A próxima pergunta vai para os dois, né? Já que vocês têm um conhecimento da língua alemã, já passou pela cabeça de vocês querer ir para a Alemanha por alguma ocasião específica? Bastante. Já? Tenho vontade de fazer intercâmbio, de estudar. legal. É um lugar que eu gostaria de conhecer, um dos principais lugares que eu gostaria de conhecer. Uhum. Show. Agora vem uma pergunta direcionada para Larissa. E bem, quais línguas você consegue falar com certo domínio? E tem alguma que você gostaria de aprender? Eu gosto, tipo assim, eu falo bem mesmo fluente só o português, mas de segunda língua que eu acho que eu sei falar um pouco melhor é o alemão, mas eu tô aprendendo e eu gostaria de aprender também francês. Francês? Show de bola. Tá. E a próxima pergunta seria, bem, há muita diferença entre o alemão falado lá fora e o aqui, falado aqui no Vale do Itajaí, por exemplo? É bem diferente. Bem, Muito. Bem hum, diferente. A gente fala um Até, dialeto, né? até o aprendido na escola e o escutado em casa, é muito diferente. seria tipo o inglês que a gente fala aqui na escola, né? E o inglês lá fora, uma comparação válida ou não? Vocês acreditam? Hum, eu acho que é mais diferente ainda, porque a gente mistura bastante as palavras do português com o alemão. Entendi. Bom, agora
uma pergunta pra ti de novo, Dado. Pô, quando a Lari e o Davi nasceu, você passou o conhecimento que você tinha da língua e alguma coisa assim, falava em casa e tal? Não, Não? não, a gente não falava em casa. Não? Até porque a Michelle não fala, então eu nunca falei com eles. Eles, Entendi. quando começaram a estudar, daí eu comecei a ajudar eles. Ah, isso aqui. Mas, tipo, quando eles nasceram, você tinha a vontade de passar? À vontade, sim. Mas é difícil só uma pessoa falando em casa, né? É estranho, né? Ah, entendi. Fica uma bagunça, Entendi. eu imagino, assim, na cabeça de quem, da criança que está aprendendo, né? Sim. Ah, Duas línguas é estranho, não sei. entendo. Bom, e a próxima pergunta é para você de novo. Como você fala fluente o alemão, eu gostaria de saber, tipo, como você conseguia o alemão, assim, na fala e nos pensamentos? Pensa muito em alemão ou pensa mais em português? Hoje em dia eu não penso mais muito em alemão. Eu até perdi um pouco a fluência, um pouco bastante até, a fluência Aham, porque hoje eu tenho uma dificuldade com quem falar, né? Então, na época aham, tinham bastante familiares, principalmente meus avós, e hoje eu não tenho mais eles. Então, faz muito tempo que a gente, eu não tenho com quem trocar, conversar, né? Então, aham. a gente vai perdendo a prática, né? Sim. Tá. Algumas palavras fogem, não, às vezes no meio de uma frase foge uma palavra que tu não lembra. Ah, sim. É Mas normal. se, mas se falarem pra ti, aí tu já lembra, já. Ah, eu entendo, entendo tudo, né? Daí sim. Um exemplo engraçado, eu ia perguntar dos xingamentos, pensa em português e acaba saindo em alemão? Não, eu acho que não. Xingar em português, pensar em alemão, não. Entendi. Tá. Agora vem as últimas duas perguntas, né? Que seriam direcionadas para vocês, os dois, no caso. Você gostaria de falar mais o alemão? Por exemplo, em usar mais situações, por exemplo, ver filmes em alemão, ou até mesmo um caso para Lari, que gostaria de falar em casa, por exemplo, teria essa vontade? Sim. Só Meu, então que, vamos conversar bastante nós dois. só que eu acho que o meu alemão tem que ser muito melhorado ainda pra isso. Entendi. E pro senhor? Se eu teria alguma vontade, assim, de usar o alemão em uma situação específica, como eu dei o exemplo do filme, ver filmes em alemão em família, ou sei lá. Em família a gente não assiste, né? Sim. Mas eu procuro muita coisa, música e filmes e também documentários. Inclusive gosto de assistir um canal que chama Deutsche Welle, né? Hum. Que tem na TV a cabo. Eu Ah, gosto para praticar, para escutar a língua, eu gosto. sim. E, bem, a última pergunta não seria uma pergunta, seria mais uma vontade. O senhor poderia, né, falar alguma coisa em alemão, uma frase, por exemplo? Eu imaginei que tu ia fazer isso. Então, Não sei. pô, Ah, o que eu vou falar? Pode ajudar, Lari. é, Não, eu vou falar uma coisa, então, já que a Larissa está do meu lado aqui, eu vou dizer Ich, ich liebe Larissa. Bem simples. Ah, já sei o que é. Já peguei. não, não tenho Eu ideia. amo a Larissa. Ah, Isso. Correto? Ah, entendeu. essa sabia. Uma pergunta que não tá no script, mas eu fiquei curioso quando eu perguntei quando vocês queriam ir pra Alemanha. É tipo, vocês gostariam de fazer a cidadania alemã pra ter como ir pra É. lá, ficar, morar lá? Sim, gostaria de fazer. E uma outra pergunta, no caso, que também não tá no script e vem da minha parte. Qual geração da família do senhor é da Alemanha diretamente? É o seu avô, seu pai? Ou... Não, vem. É meu tataravô que veio para cá.
Ah, tá. Aí então passou direto para os filhos, depois chegou até o senhor. Isso. Meus bisavós já nasceram no Brasil. Ah, tá. Show de bola. Isso. Mas bem, Pedrão, acho que foi isso, não foi? Eu acho que foi. Tá. Pô, mais uma Muito... pergunta pra Lara, então. Ô, Lari, se você tiver filhos, porventura, você vai querer passar a língua alemã ou vai ficar só no que você já fala? Eu acho que sim. Vai querer passar? Entendi. Se eu já tiver um alemão mais aprimorado, sim. Show. Entendi. Bom, obrigado então. Foi isso. É, muito obrigado pela atenção dos senhores. Boa noite, né? E Boa noite. valeu aí. Tá, antes de finalizar aqui o vídeo, vale ressaltar que depois de uns 10 minutos que acabou a entrevista, o Eduardo, que estava meio tímido, acabou não conseguindo lembrar nenhuma frase em alemão, nem conseguir pensar em nada, acabou que mandou um áudio pra gente, falando uma frase em alemão e um pouco mais. Então, fica aí o áudio e é isso. Obrigadão. E aí, Pedro? Muitas vezes eu fiquei em dúvida quem que tava falando comigo, se era tu ou teu amigo. É que eu não conseguia ver vocês ali. Aí até a voz, assim, o grave de vocês é meio parecido. Daí às vezes eu ficava, pô, quem tá falando aí? Mas beleza. Me deu um branco na hora ali. Tu me pediu uma frase, cara, eu nem lembrei de nada assim. Daí, poxa, o que eu vou falar, né, cara? Logo que você desligou, cara, eu pensei. Eu disse pra Larissa, pô, agora me veio uma frase, né? Que seria engraçada, né? Tem um trava-línguas em alemão. Tem os números aí que já são um trava-língua, mas não é tão legal, não é uma frase, né? Então eu acho que seria legal o, a questão do o trava-línguas, que é uma frase, né? Eu vou falar ela pra ti aqui. Vou falar ela devagar e depois vou falar ela mais rápida, então. Devagar para talvez entender um pouquinho a palavra e depois eu vou falar ela como deveria ser. Vou tentar aí, vamos ver. Fritz, feja. Frist, fünf, frisch, que festa, feja. Fix, von Telavec. E agora, Fritz, feja, Frist, fünf, frisch, que festa, feja, fix, von Telavec. Entendeu? É um trava-línguas aí. O que quer dizer? Fritz é um nome, tipo Fred ou Fred, né? Feja é um sobrenome, Peixer, né? Seria o sobrenome Peixer. Comem 5 peixes frescos. Rápido do prato. Seria mais ou menos isso, traduzindo ao pé da letra, né? Talvez traduzindo de alguma forma diferente ficaria mais uma concordância melhor, né? Mas só explicando exatamente ali o que a frase fala. Tá bom? Não sei se ainda te ajuda em alguma coisa eu passar esse áudio para ti, mas queria estar passando isso. Valeu, cara. Um grande abraço. Mas bem, tá aí o trava-língua que o Eduardo deixou pra gente. Nem vou ousar tentar falar, mas foi isso. Muito obrigado pela atenção de todos e essa foi a nossa entrevista. Obrigadão. Falou.